Graça e paz, amados. No livro de João, no capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 21, relata que em um determinado momento, Jesus, ele anda sobre o mar. E Jesus, ele anda sobre o mar para socorrer os seus discípulos em meio a uma grande tempestade, em meio a um mar turbulento. E Jesus, na escuridão da noite, ele caminha sobre o mar. A palavra que o Senhor tem para nós nessa tarde é para abençoar a sua vida. Eu não sei o que você tem passado, não sei qual é o motivo da sua angústia ou o motivo da sua tristeza e das suas lágrimas, mas eu tenho algo para te dizer, que Jesus, ele pode mudar a tua história. Olha o que diz o texto. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém, meu amado? Neste dia que aconteceu esse fato, Jesus, ele estava com seus discípulos na cidade onde ele foi criado, a cidade de Nazaré. E nessa cidade ali, ele não pôde fazer muitos milagres, ele não pôde fazer obras maravilhosas. Sabe por quê? Porque o povo da cidade de Nazaré rejeitou Jesus. Então, para contextualizar a nossa pregação de hoje, no livro de Mateus, no capítulo 13, do versículo 53 ao versículo 58, diz assim: tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Meu amado, Jesus, ele foi rejeitado pelo povo da sua própria terra. Eles o viam somente como um carpinteiro, um filho de José, né? Não viam ele como um Cristo. Então, naquela terra ali, Jesus, ele não pôde fazer muitos milagres. E após acontecer esse fato, Jesus, ele fica sabendo de uma notícia que o deixou muito triste, que foi a morte de João Batista, né? E Jesus, quando ele ficou sabendo da morte de João Batista, ele retirou-se dali, num barco para um lugar deserto à parte. Jesus, ele tinha o costume de se isolar para orar. E nesse caso, Jesus, ele estava triste também com a morte de João Batista. E quando Jesus, ele desembarca do outro lado do mar, ele vê uma grande multidão. E Jesus, ele se compadece deles. E sabe o que Jesus faz, meu amado? Jesus, ele cura ali muitos enfermos. Além de curar os enfermos, Jesus também, ele alimenta uma população de 5.000 homens, além de crianças e as mulheres. Segundo os estudiosos da história bíblica e os arqueólogos, essa população que foi alimentada por Jesus chega a cerca de 20.000 pessoas. Então Jesus, ele tinha ali somente 5 pães e 2 peixinhos, ele multiplica de tal forma que dá para alimentar toda essa multidão e ainda sobra 12 cestos cheios. Olha o que o nosso Senhor pode fazer. Então,
Jesus ele estava em Nazaré, foi rejeitado pelos seus, se retirou de lá, mas antes ele ficou sabendo da morte de João Batista, e então ele passou para o outro lado do mar. E a mensagem que o Senhor tem para nós é a partir daqui. E no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 22, diz assim, ó: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinhos. Então, Jesus ele dá uma ordem aqui para os seus discípulos. O texto diz que Jesus ele compeliu os seus discípulos. O que ele fez então? Ele obrigou os seus discípulos. E os discípulos, sabe o que eles fizeram, meu amado? Eles obedeceram a Jesus e entraram no barco. E para trás havia ficado a multidão e Jesus Cristo. E logo que começou a viagem dos discípulos rumo a Cafarnaum, algo estranho começa a acontecer. O tempo muda repentinamente, o mar se agita. A Bíblia fala que o barco já estava no meio do mar e que as ondas estavam açoitando o barco. Os discípulos ficaram então sem poder fazer nada. Eles ficaram apenas dominados pela fúria das águas. O perigo ali era um perigo iminente, era um perigo verdadeiro, e a ameaça, minha amada, era uma ameaça real. E o naufrágio ali parecia que seria inevitável. Mas Jesus, ele muda a história. E nós temos aqui alguns ensinamentos diante da situação que são importantes. O texto mostra que Jesus não pediu, ele não sugeriu, nem aconselhou os seus discípulos a passarem para o outro lado do mar. Sabe o que Jesus fez? Jesus os obrigou, porque tinha um plano de Deus naquele acontecimento todo. É mais fácil aceitar que a obediência sempre nos leva aos jardins de Deus e não ao desespero. Então, você cristão, você precisa entender que nós precisamos obedecer ao nosso Mestre. Nós precisamos honrar o nome do Senhor e nós temos que ter a nossa vida segundo a vontade de Deus. A existência de problemas, meu amado, não significa que estamos fora do propósito de Deus, nem que Deus está insensível à nossa dor. Jesus, ele tem visto o que você tem passado, ele tem visto o seu sofrimento, ele tem visto as suas angústias. Jesus, ele não está insensível à nossa dor, não. Na verdade, a vida do cristão não é um mar de rosas. A vida do cristão não é um paraíso aqui na terra, mas um campo de lutas, e de lutas grandes, de lutas ferozes, de lutas duras, meu amado. Tem pessoas que acham que quando aceitam Jesus, vai viver no mar de rosa, e não é assim a história. A diferença entre um salvo e um ímpio não é o que acontece a ambos, mas o fundamento sobre o qual cada um constrói a sua vida. Deixa eu te perguntar uma coisa: quem é o fundamento da sua vida? Quem tem alicerçado a sua vida? O nosso fundamento precisa ser, sabe quem? Jesus de Nazaré. Jesus disse certa vez que o insensato, ele constrói a sua casa na areia, mas o sábio a edifica sobre a rocha. Sobre as duas cai a mesma chuva, sopra o mesmo vento e bate o mesmo rio no alicerce. Uma casa cai e a outra permanece de pé. Sabe por quê, meu amado? O que diferencia uma casa da outra não são as circunstâncias, mas o fundamento. Jesus, ele precisa ser o fundamento da sua vida. Jesus, ele precisa ser o centro da sua e da minha vida, meu amado. Um crente no Senhor Jesus enfrenta as mesmas tempestades que as demais pessoas, mas as tempestades não o destroem. Sabe por quê? Porque a sua confiança está no Deus eterno. Você tem confiado verdadeiramente no
nosso Deus? Você tem confiado totalmente no Senhor dos Exércitos, meu irmão? As tempestades não vêm para nos destruir, mas para nos fortalecer. Então nós que somos crentes, nós passamos pelas lutas sim, mas não é para nos derrotar, para nos destruir, não. É para nos fortalecer na fé. Não fique desanimado por causa das tempestades da sua vida. Elas podem ser inesperadas para você, mas não para Deus. Elas podem estar fora do seu controle, mas não do controle de Deus. Jesus, ele não estava longe, nem indiferente ao drama dos seus discípulos. Ele estava no monte orando por eles, meu amado. Jesus, ele tinha o costume de se retirar sozinho, de se isolar. Sabe para quê? Para orar. E Jesus também, ele nos passa esse mesmo ensinamento. Ele disse que nós devemos ir para o nosso quarto em secreto e em secreto falar com Ele. E em secreto Ele vai te responder. Existem momentos da nossa vida que nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor. Nós precisamos ter um momento íntimo com Deus, somente você e Deus, somente eu e Deus. Nós precisamos disso. E Jesus, ele tinha esse hábito, ele se retirava para falar com o Pai Eterno. Quando você pensa que o Senhor está longe, na verdade, Ele está trabalhando a seu favor, meu amado. Sabe o que Ele está fazendo? Ele está preparando algo maior e melhor para você. Não desista. Ele não dorme, Ele não cochila, mas trabalha para aquele que nele espera. Ele não chega atrasado, nem a tempestade está fora do seu controle. Jesus sabe onde você está, meu irmão, como está e para onde Ele o levará. O Senhor, Ele nos sonda e Ele nos conhece. E não tem como tentarmos nos esconder de Deus, porque Ele vê tudo. Ele sabe onde você está, Ele sabe aonde você tem andado, com quem você tem andado, o que você tem feito. E Deus também sabe como você está, como está o seu coração, como está a sua vida, como está a sua família, como está o seu trabalho, como está as suas necessidades. E Ele sabe para onde isso tudo o levará. E no versículo 19 do texto de João diz assim: tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Esse mesmo texto, relatado no livro de Mateus, diz que isso tudo aconteceu na quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite, ela é entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. E segundo os estudiosos, este é o momento de maior escuridão sobre a terra, quando a noite ela está mais escura, está tenebroso. Então, todos os recursos humanos já haviam se esgotados para os discípulos. Quando tudo parecia estar perdido, meu amado, sabe o que aconteceu? Eles viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco. Então, quando você achar que tudo está perdido na sua vida, que a noite ela está escura, que está tenebroso, que a tempestade está violenta, sabe o que vai acontecer, meu amado? Jesus, Ele vai andar sobre o mar na sua direção. Jesus vai ao encontro dos discípulos quando todas as esperanças humanas já haviam chegado ao fim. Jesus, Ele vai ao seu encontro, meu amado, quando as suas forças estiverem no limite. E Jesus, Ele caminha sobre o mar para mostrar a eles que aquilo que os ameaçava estava literalmente debaixo de seus pés. Olha só como isso é grandioso. Então Jesus, Ele caminha sobre o mar para mostrar para os discípulos que aquela tempestade, que tudo aquilo ali estava literalmente debaixo de seus pés. Os nossos problemas, meu amado, estão debaixo dos pés de Jesus. Eles podem ser maiores do que as nossas forças e desafiar nossos limites, mas estão debaixo dos pés de Jesus de Nazaré. Jesus, Ele não chega atrasado no mar da Galileia. O socorro veio, sabe quando? Na hora certa.
Então o socorro na sua vida, meu amado, vai chegar na hora certa. Levante a cabeça, não desiste, não desanime. Nós servimos a um Deus poderoso, nós servimos a um Deus que anda sobre o mar. Aquela tempestade só tinha uma finalidade: levar os discípulos a uma experiência mais profunda com Jesus. O crente passa por isso. Nós passamos pelas provações, nós passamos pelas correções de Deus, pelas paudas de Deus, mas isso é para endireitar as nossas veredas e para que nós nos fortaleçamos na fé. As tempestades não vêm para nos destruir, não, meu amado, mas para nos fortalecer. Às vezes temos a sensação de que os nossos esforços são inúteis. Muitas vezes nós remamos contra a maré, esforçamos, nós choramos, nós clamamos, jejuamos, mas o perigo não se afasta. Quantas vezes nós sentimos essa sensação? Mas quando tudo parece perdido, Jesus aparece e muda a nossa história. Quando a sua força, quando você chega no limite da situação, aí Jesus faz um milagre. Sabe por quê? O Senhor, Ele não vem quando desejamos, Ele vem quando necessitamos. O tempo de Deus, meu amado, não é o nosso tempo. Nós precisamos aprender. Nós vivemos segundo a vontade de Deus, debaixo da vontade de Deus e no tempo de Deus. Não queira dar um jeitinho para Deus. Não queira dar uma mãozinha para Deus. Deus, Ele não precisa dessa mãozinha, né? Nós temos que confiar e engrandecer o nome do nosso Senhor. O versículo 20 do texto diz assim: mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Jesus te diz nessa tarde, meu amado: sou eu, Jesus, não temais, não tenha medo. Ele quer que você confie nele, que você confie nas suas promessas e que você acredite, meu amado. A primeira palavra de Jesus não foi ao vento nem ao mar, mas aos discípulos. Então a primeira coisa que Jesus fez foi acalmar os discípulos, acalmar a alma dos discípulos. Antes de acalmar a tempestade, Ele acalmou os seus discípulos, meu irmão. Jesus assegura que sua presença é cura para o nosso medo. Então olha só, Jesus é a cura para o seu medo, meu amado. Jesus é a cura para essa enfermidade que você está sentindo ou que você está passando. Há mais ou menos 5 meses atrás, eu, em uma visita regular ao dentista, eu fiz algumas radiografias, uma panorâmica, e foi diagnosticado naquele momento que eu teria um tumor na boca. Um tumor de aproximadamente 1,5 milímetros. Mas assim, na hora que a doutora me falou, eu senti a presença de Deus comigo. Eu não fiquei desesperado, eu não fiquei perturbado naquele momento, mas quando eu cheguei em casa, eu falei: Senhor amado, o Senhor tem tantas promessas na minha vida. O Senhor me colocou em um ministério para poder falar da Tua palavra às pessoas. Como assim eu vou ter um tumor na boca? Sendo que meu pai também passou por uma situação dessa, um câncer de 3 anos, e foi uma coisa que sofreu muito. Mas sabe o que aconteceu? Depois que eu fiz todas as tomografias, que se confirmou, procurei especialista e ele falou que, se necessário, tinha que tirar um pedaço da minha mandíbula, de osso, tudo. E aí eu fiquei meio desesperado. Mas sabe o que eu fiz? Eu me coloquei diante de Jesus de Nazaré. Sabe por quê? Quando a noite parece estar escura, quando tudo parece estar perdido, aí Jesus, Ele anda sobre o mar em nossa direção. E sabe o que Jesus fez, meu amor? Jesus me deu a cura. Jesus me deu a cura de uma doença que para muitas pessoas não tem cura. De uma doença que veio para provar a minha fé. Mas Jesus, Ele nos honra. Jesus, Ele nos ama. Mas nós precisamos estar com os pés firmes na rocha. O nosso fundamento precisa ser Jesus de Nazaré. Jesus, Ele prometeu estar conosco todos os dias, mesmo quando não o vemos, Ele está presente. Então não sei o que você tem passado, se você está doente ou se tem alguma enfermidade em alguém da sua família. Confie no nosso Mestre,
Olha o que Ele fez comigo. E essa não foi a única cura na minha vida. Tiveram várias outras, porque o crente, ele é provado. O crente, ele passa pelas provações de Deus, pelas tribulações, e nós ficamos doentes também. Mas o nosso Mestre, Ele tem todo o poder para nos curar, e Ele nos cura, e Ele nos honra, em nome de Jesus, meu amado. E onde reina o medo, a fé tropeça. Então não tenha medo, confie. O versículo 20 diz aqui, eu sou Jesus. Não tenha medo, não tenha medo, meu amado. Jesus é contigo. Então, e Jesus diz aqui, não temais. Ele não quer que você tema, Ele quer que você coloque a sua causa e todos os seus problemas diante dEle. E o versículo 21 mostra que quando Jesus vai conosco, sempre chegamos ao nosso destino. Quando os discípulos receberam Jesus no barco, este logo chegou ao seu destino. Então você precisa ter Jesus no barco da sua vida. Você precisa ter Jesus no centro da sua vida. Não deixe Jesus para depois não, meu amado. Não é Ele que se afasta de nós, somos nós que saímos da presença dEle pelo pecado, pela sujeira da nossa vida. Então nós precisamos nos despojar, tirar tudo aquilo que nos afasta de ter uma comunhão sincera com o Senhor. Tire as roupas sujas, tire as vestes sujas da sua vida. Sabe por quê? Jesus, Ele te ama. E Ele está vendo o que você tem passado. E você também chegará salvo e seguro ao seu destino. Mas você precisa crer. A tempestade pode ser terrível e longa, meu amado, mas nunca impedirá que você chegue salvo e seguro ao porto celestial. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso refúgio. É Ele que cuida de nós. Ele tem todo o poder para te tirar dessa situação que você acha que não tem solução. Ele pode te dar a cura dessa doença. Confie, creia, busque, meu amado. Ore, se coloque diante de Deus e tenha uma vida de santidade diante do nosso Pai. Porque sem Jesus nós não somos nada. Tem pessoas que acham que não precisam de Deus para nada. Isso é um grande engano. Então seja sábio, viva a palavra. Não só estude, não só cante, não só vá à igreja, não seja um religioso, seja um crente no Senhor Jesus, justificado pelo sangue de Cristo. Aí sim você terá felicidade. Amém.